Olá, aluno, olá, aluna. Vamos aí para a nossa aula sobre El Ninho e Laninha, a nossa última aula aqui do módulo 1. Para a gente entender El Ninho e Laninha, a gente tem que entender que existe uma normalidade das ações dos ventos alísios, uma normalidade do clima no Oceano Pacífico, antes de entendermos o que acontece nos anos de El Ninho, nos anos de Laninha, quais são as consequências do El Ninho e da Laninha, principalmente para o Brasil. A gente está falando de Enem, então se a gente está falando de Enem, a gente tem que falar especificamente de Brasil. O Enem, apesar da geografia geral, da história geral, ele vai cobrar muito esse tópico aplicado ao Brasil, tá? Então vamos pensar nisso. Primeiro ponto que a gente precisa relembrar: movimentação da atmosfera, os movimentos dos ventos alísios e contralísios. Tá com dificuldade de lembrar isso? Então espera essa aula, assiste essa aula toda, depois você vai lá no módulo de clima, e lá no módulo de clima tem uma aula só sobre movimentação dos ventos alísios e contralísios. Bom, vamos pensar aqui primeiro que a gente está falando de movimentos de ventos alísios. Lembra? Os ventos alísios eles saem das zonas de alta pressão e vão para as zonas de baixa pressão. Os que mais nos interessam nesse momento são os ventos que saem do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio e se movimentam em direção ao Equador. A linha do Equador, para quem se lembra, né, é a parte ali mais aquecida do planeta. Então, a região do Pacífico, próximo ao Equador, o Pacífico Equatorial, na região da América, então a gente está aqui no continente americano, principalmente aqui na região sul-americana, ali na linha do Equador a gente vai encontrar uma água superficial, ou seja, a superfície do Oceano Pacífico próximo ao continente sul-americano é aquecido, bem quente, é aquecido pela radiação solar, ok? Isso gera inclusive evaporação e um aumento de chuvas. Isso é normal. Na normalidade, os ventos alísios acabam soprando ali na região do Trópico de Capricórnio em direção ao Equador, empurrando essa água superficial aquecida em direção à Oceania, ok? Então, essa água aquece, os ventos alísios empurram essa água aquecida até a Oceania. Quando o vento alísio empurra essa água aquecida para a Oceania, essa água ela vai aquecer a costa do Pacífico na Oceania. Enquanto isso, a gente tem um movimento chamado movimento de ressurgência. Então a gente está falando aqui de atmosfera e oceano, né? O que é o movimento de ressurgência? A água que está abaixo da água superficial no Oceano Pacífico acaba sendo colocada para cima. Então, quando a água aquecida aqui em cima ela é empurrada pelo vento alísio, a água que está abaixo da água superficial começa a subir, fica próxima à costa do Peru, do Chile, nessa costa da América. Por que eu falei Peru e Chile? Que são os dois principais produtores de pescados do mundo. Peru e Chile produzem muito na pesca. E um movimento aí, que é o movimento de ressurgência, ao empurrar, né, o vento alísio, ao empurrar essa água aquecida superficial para a Oceania, o movimento de ressurgência, esse movimento da água gelada e mais submersa, sendo reerguida, então ressurgindo, traz também muitos nutrientes, e esses nutrientes atraem inúmeras espécies de peixes. Isso, obviamente, faz com que o Chile e o Peru sejam os maiores produtores de pescados do mundo, tá? Então, isso é algo importante a se pensar. Por quê? Se no movimento normal, Peru e Chile são os maiores produtores de pescado do mundo, no El Ninho, isso vai se complicar, né? Na Laninha, vai ter a ser até positivo. A gente vai entender isso ao longo dessa aula, tá? Mas primeiro a gente precisa entender o seguinte: o nome El Ninho, né? Surge de onde? Surge por quê? A gente vai perceber que esse movimento padrão, ele acontece ao longo do ano todo. O vento alísio sopra do Capricórnio para o Equador, empurrando a água superficial aquecida no Pacífico Equatorial para a Oceania, da América para a Oceania. Enquanto isso, quando tem esse empurrão, a água que está abaixo da água superficial faz um movimento de ressurgência, ou seja, ela é erguida com vários nutrientes que estão mais abaixo ali do oceano, atraindo inúmeras espécies de peixes. Isso inclusive contribui para o fluxo de exploração dos peixes pelo Chile e pelo Peru. Ótimo, legal, bacana. Os pescadores do Peru e do Chile, esse movimento de El Ninho e Laninha, gente, é um movimento natural do nosso planeta. Isso acontece há milhares de anos, quem sabe milhões de anos. Esse movimento ele é bem natural, não tem interferência do ser humano para que ele possa acontecer. A gente não sabe, isso é muito importante, tá? Além dele ser natural, até hoje os cientistas não descobriram quando ele vai acontecer, quando ele vai acabar. A gente não sabe por quanto tempo ele vai continuar existindo, por quanto tempo ele vai continuar agindo. O movimento de El Ninho e Laninha, então o movimento natural é natural, normal, o movimento de anos normais ali do
sem o El Niño e sem a Laninha. O movimento de El Niño, o movimento de Laninha, a gente não tem como prever. Então a gente não tem previsão de quando ele vai acontecer, por quanto tempo ele vai ocorrer, quando ele vai começar e quando ele vai acabar. A gente sabe como ele acontece, quais são as suas consequências, mas a gente não sabe quando ele pode começar. Ele é imprevisível. Tá? A gente não tem como prever o surgimento e o fim do El Niño e da Laninha. Tá? Tem ano que acontece El Niño e Laninha, tem ano que acontece El Niño e não acontece Laninha, tem ano que acontece Laninha e não acontece El Niño, e tem ano que não acontece nenhum dos dois. Tá? O normal é que não aconteça nenhum dos dois, né? Mas é natural que aconteça o El Niño e é natural que aconteça a Laninha. A gente não sabe o período de tempo ainda. Tá? Já foi de 3 em 3 anos, já foi de 4 em 4, já foi de 2 em 2, já foi todo ano, tá? Já foi durando um ano, dois, como está acontecendo nesse momento, tá bom? Bom, entendendo esse movimento natural e o movimento tradicional do Oceano Pacífico com os movimentos alísios, a gente precisa entender o que é o El Niño de fato. O El Niño é quando esse vento alísio ele é enfraquecido, ele passa com menos força do Capricórnio para o Equador. Quando ele passa com menos força, ele não vai ter força e capacidade de empurrar essa água superficial aquecida para a Oceania. Como ele não tem força suficiente para empurrar a água aquecida do Oceano Pacífico Equatorial da América para a Oceania, mas ele não tem essa força, a água superficial acaba sendo totalmente aquecida. Então, ele vai empurrar, mas não vai empurrar com tanta força. Essa falta de velocidade do vento alísio, essa falta de força do vento alísio faz com que o Oceano Pacífico ali na região equatorial acaba sendo totalmente aquecido de forma superficial, ou seja, a superfície do Oceano Pacífico ela é aquecida da América até a Oceania, porque o vento alísio não teve força para empurrar e manter empurrando essa água aquecida em direção à Oceania. Isso não é bom para o Chile, isso não é bom para o Peru, porque a água abaixo da água superficial, que é aquela água mais fria, que é a água que retém os nutrientes do solo, né, do fundo do oceano, não consegue subir. Não acontece a ressurgência. Então, como é o ninho? Por que chama El Niño de fato, né? Porque como não há a ressurgência, não chega na costa americana os nutrientes suficientes para atrair os peixes, né, as espécies marinhas ali que são pescadas pelo Peru e pelo Chile. Algumas nações indígenas dessa região, alguns nativos locais, né, e depois futuramente vários pescadores que foram surgindo do processo colonial, né, e do processo de independência depois. Então, os pescadores, sejam eles nativos da região ou aqueles que vieram depois ao longo do processo de miscigenação e da colonização, então conseguiam pescar no momento de El Niño. Então, no momento de El Niño, era nítido a falta de peixes na costa do Pacífico americano, né, da sul-americano principalmente, né? Então a gente não tem mais Peru e Chile produzindo muito peixe. Por quê? Os pescadores passam a perceber que há uma falta de espécies ali, eles diminuem inclusive a quantidade de pesca, porque eles percebem que é um momento difícil para o oceano trazer esses peixes. Como eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, os pescadores e nativos daquela época compreendem, e principalmente aqueles pós-colonial, que vocês vão entender agora porque o pós-colonial, porque eles vão perceber o seguinte, geralmente no período do verão. Geralmente, eles percebiam que esse fenômeno acontecia muito próximo ao Natal, muito próximo, perto do Natal, ele principalmente no período de verão, no início do verão, né? O verão começa aí por volta de 21, 22 de dezembro, próximo ao Natal, então eles percebiam que nesse momento o El Niño acontecia, eles não chamavam de El Niño ainda, mas eles perceberam o seguinte, eles pensavam que isso era uma punição do menino Jesus, né? Que era próximo ao nascimento de Jesus. Então, tradicionalmente, ele é comemorado pelo cristianismo naquela época. Então, a gente estava vivendo um momento de cristianização da América por causa do processo colonial. Eles entendem o quê? Que é uma punição do menino Jesus pela quantidade de peixe que eles pegaram ao longo do ano. Eles estavam sendo punidos por não terem pescados naquele momento próximo ao aniversário de Cristo. Então, por isso eles chamam o evento, esse momento climático de El Niño. El Niño é em homenagem ao menino Jesus. Fechado? Entendido isso? Então, se perguntarem alguma coisa sobre a relação do cristianismo com o fenômeno climático, é essa a relação. Eles entendem que era uma punição de Cristo porque eles pescaram ao longo do ano todo e naquele momento era o momento de comemorar o aniversário de Cristo e não de fazer pescaria. Bom, na verdade, a gente sabe que esse fenômeno pode acontecer em vários momentos do ano. Ele acontece em diversos momentos, mas principalmente no período do verão, né? Verão, primavera, verão, vai acontecer pra gente aqui na América do Sul, tá? O que acontece? O El Niño, por ser esse fenômeno, acaba afetando muito a economia do Chile e do Peru. Então, Chile e Peru acabam sofrendo muito na economia
perdem muito do seu pescado. A maior parte da economia do Chile e do Peru é focada na pescaria, na pesca marítima. Então eles vão perder boa parte do seu pescado por causa do El Niño. Uma outra questão é que para o Brasil, presta muita atenção nisso, para o Brasil, o El Niño é um fenômeno cruel. A seca ela é ampliada e intensificada no Nordeste e no Norte. Então, as chuvas são praticamente cessadas. No Centro-Oeste, a gente vai ainda ver uma parte de seca e uma parte ali de altas temperaturas. No Sudeste, a gente vai sentir altíssimas temperaturas e no Sul, aumenta o fluxo de chuvas. O Sul, por ser de clima subtropical, já tem chuvas constantes ao longo do ano todo. Desculpa embolar a língua. Mas, durante o período de El Niño, durante o ano de El Niño, a chuva é muito intensificada. Isso é uma das coisas que a gente para pensar quando a gente olha a tragédia do Rio Grande do Sul. Ela vai ser muito intensa, essa tragédia, principalmente por causa da intensidade das chuvas causadas pelo movimento do El Niño, tá? Lembra que é um movimento El Niño e Laninha são movimentos extremos do clima, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente entende El Niño, a gente consegue entender a Laninha. A Laninha, ela é o oposto do El Niño, tá? Não significa nada pro cristianismo, não tem nada a ver com o cristianismo, é só para dizer que é o oposto do El Niño. A Laninha, ela vai acontecer principalmente nos meses aí de inverno e outono, tá? E o movimento, ele é de alta velocidade dos ventos alísios. Então, quando o vento alísio passa com grande velocidade por aquela região do Pacífico, vou até botar uma imagem para vocês aqui, para vocês entenderem, ó. No El Niño, a gente tem um aquecimento superficial do Oceano Pacífico na região do Equador, da linha do Equador, né, que vai da América até a Oceania. Então isso acaba aquecendo essa água, isso gera muita chuva, então essa água aquecida ela vai gerar muita chuva, tá? Porque, né, obviamente a água aquecida ela vai evaporar mais rapidamente, vai gerar as nuvens de chuva que vão chegar até o restante da América, né? Principalmente na região sul da América. É por isso que pega ali o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. A gente vai pensar também que a Laninha é o resfriamento dessa camada superficial. Por quê? Porque esse vento alísio, ele passou numa velocidade tão grande, mas tão grande, que ele consegue arrastar com mais intensidade essa parte superficial aquecida do Oceano Pacífico. Então, quando ele arrasta com mais intensidade essa parte aquecida, há uma ressurgência maior. Ou seja, vem muito mais nutrientes do solo do Oceano Pacífico, né, para a América e para o centro do Oceano Pacífico. Isso aumenta a produção de pescados. Para o Chile e para o Peru isso é maravilhoso, porque isso vai aumentar a produção de pescados, né? Isso, economicamente falando, é muito importante. Traz muito mais espécies para que eles possam pescar e produzir a sua piscicultura. Em compensação, os fenômenos que são exercidos na América são também invertidos, né? Então a gente pensa, bom, há uma inversão ali nas estações, há uma inversão também na velocidade do vento alísio, há também uma inversão quando a gente fala da ressurgência, enquanto El Niño não há ressurgência, por isso não há pescaria no Chile e no Peru. Na Laninha há uma grande ressurgência, muito grande, um fenômeno muito mais intenso, trazendo muito mais nutrientes e muito mais espécies, aumentando a produção de pescado nessa região. Para o Brasil, há um aumento do número de chuvas no Sudeste, há um aumento do número de chuvas no Nordeste, no Norte, há uma seca presente no Sul. Então há uma inversão também no fenômeno ali, quando a gente fala das consequências dele no Brasil, tá? Então o El Niño e Laninha são esses dois fenômenos. Aqui tem um resumão, essa imagem bem clássica, né, do que é o El Niño e Laninha. Se você quiser tirar um print, tirar uma foto, tá aí. Tem uma imagem semelhante a essa na nossa apostila, você pode acompanhar. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários ou vai lá no @StoryStudio e me manda pelo Instagram, que eu tô à disposição de vocês para responder. Se não, você espera aí a nossa aula online, aguarde a nossa aula online para que a gente possa tirar as dúvidas de todos ao vivo, tá bom? Olha, esse foi o nosso módulo de questões ambientais. Eu vou dar sequência ao outro módulo, espero vocês no módulo 2. Nosso módulo 2 também está recheado de informação, com aulas deste tipo, mais curtas, mais tranquilas, mais light, para que você possa pausar, acelerar, acompanhar a apostila, verificar as informações, trazer mais informações para a gente por aqui, tá? Eu vou até inclusive adiantar, para você que ainda não viu, está acompanhando aqui a listinha bonitinha. O próximo tema é geografia agrária. A gente começa falando de sistemas agrícolas, e a gente vai falar de estrutura fundiária, concentração fundiária, agricultura familiar, agricultura de subsistência, rotação de cultura, plantio direto, jardinagem, pecuária, agricultura brasileira. Tô lendo meu roteiro, tá? Só para você entender tudo que vem por aí no módulo 2. A soja, a evolução espacial da soja, o matopiba,
as técnicas agrícolas e seus impactos ambientais, as queimadas no meio agrícola, a gente vai falar também aqui de transgênicos, a gente vai falar também, além dos transgênicos, né? A gente vai falar sobre os organismos geneticamente modificados. Isso tudo está dentro da geografia agrária, um tema extremamente importante para o Enem, que pode estar em conjunto com questões ambientais, percebam? Percebam que o avanço da geografia agrária tem a ver também com questões ambientais. Então por isso eu coloquei ela aqui na segunda posição dos módulos, tá bom? Olha, deixa eu voltar aqui para minha tela, para que a gente possa se despedir em tela cheia. Muito obrigado por você que adquiriu o curso, que está acompanhando o curso aqui com a gente. Espero você, inclusive, em outros cursos nossos pré-vestibular, preparatório, para o ano que vem também. Espero você por aqui. Se você quiser indicar o nosso curso, indique o curso, traga mais amigos para o curso, chame a galera para participar do nosso curso e vamos nessa, vamos para o módulo 2. Estou esperando vocês lá nas nossas aulas de Geografia Agrária. Para você que já assistiu o módulo 2, vamos embora, vamos continuar assistindo tudo e acompanhando, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e valeu!